3, 2, 1 gravando, final da Copa do Brasil, domingo, São Paulo e Flamengo, ansiedade batendo lá em cima. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Rafinha, a liderança que ele exerce dentro do São Paulo, né? Se o São Paulo for campeão, ele vai levantar o troféu. Rafinha, que vai renovar o contrato no ano que vem. Não há nada assinado ainda, mas é o caminho natural. E vou falar também do lado do Flamengo, de um jogador que é muito conhecido no São Paulo, que é o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, multicampeão pelo Flamengo, tem uma última chance de ganhar um último título pelo Flamengo neste domingo. Olha só a coincidência, no Morumbi, casa onde ele foi revelado. O Rodrigo Caio, que não permanece no Flamengo para a próxima temporada. Eu quero trazer alguns bastidores também. Mas antes, só se inscreve aí no canal, ativa as notificações, né? Compartilha os vídeos com a galera toda aí. Não esquece de ativar o sininho e não esquece também que sabadão, amanhã, né? Eu tô gravando esse vídeo na sexta, amanhã tem visita no estádio do Morumbi, tá muito legal o vídeo, certo? Não esquece também, ó, eu sempre tô lembrando vocês aqui, hein? Cupom Hernan10 na tela para vocês, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro, beleza? Hernan10 é o mais utilizado do futebol. Bom, vamos falar aqui do Rafinha. O Rafinha é um jogador muito experiente, é um jogador que tem anos de Europa, né? Tem Champions, jogador de seleção, jogador que disputou campeonatos dos mais importantes no futebol europeu, é um cara extremamente vencedor, volta para o Brasil, vai para o Flamengo, aquele Flamengo de 2019, né, do Jorge Jesus, conquista tudo também, e aí o Rafinha aposta numa ida ao São Paulo, né? O São Paulo também aposta no Rafinha, que já era um jogador já com uma idade avançada, aquela coisa toda, para um lateral. E num primeiro momento, nem é aquele jogador, não se transforma naquele jogador que todo mundo esperava, aquele líder dentro de campo, aquele cara com desempenho e tudo mais. Isso foi acontecendo ao longo da trajetória dele. O São Paulo renova o contrato, né, do Rafinha. Muita gente torcendo o nariz, né, porque, tem o Igor Vinícius aí, para que o Rafinha? O Igor Vinícius acabou lesionado, teve um período em que o São Paulo ficou muito tempo sem laterais, né, pelo lado direito. Aí o Rafinha assume essa condição, né, uma condição de protagonista dentro de campo, e aí fica cada vez mais forte a imagem dele como um líder, que era algo que já acontecia mesmo quando ele não tinha uma sequência no time titular. O Rafinha, ele hoje é o cara que tem a chave do vestiário na mão, é o cara que lidera o elenco do São Paulo e principalmente é um cara que tem desempenho dentro de campo. Num esquema que o Dorival montou, onde ele não precisa ir, voltar, é um cara que, né, prioriza a marcação, praticamente uma espécie de terceiro zagueiro. E no jogo contra o Flamengo, no primeiro jogo do Maracanã, deu para perceber assim, um desempenho do Rafinha muito bom. Foi um cara que, por exemplo, anulou o Bruno Henrique. E vai ter essa missão também no domingo, no jogo final, né, da Copa do Brasil. Rafinha é um jogador que tem falado, né, tem dado entrevistas e tem dito muito sobre a questão da renovação, que é algo que está em aberto e tudo mais, mas a informação que eu tenho é que o Rafinha naturalmente vai renovar o seu contrato, porque há um interesse do lado do Rafinha e principalmente do lado do São Paulo. São Paulo quer muito renovar o contrato com o Rafinha por mais uma temporada, e o Rafinha também não é aquele jogador que vai fazer grandes exigências, isso independentemente de título, para renovar mais um ano com o São Paulo. Ele está feliz, está adaptado, está gostando da cidade. O São Paulo é um clube que é do coração dele desde moleque. Então, assim, caminho natural. O Rafinha deve renovar o seu contrato logo depois da Copa do Brasil, quando o São Paulo já vai começar a mexer nessa questão do planejamento para 2024. E o Rafinha pode ser o cara que vai levantar um troféu inédito para o São Paulo, né? A primeira Copa do Brasil da história do São Paulo pode ser levantada pelo Rafinha, sem dúvida nenhuma. É o que ele quer, é o que todo São Paulino quer, para ficar ali eternizado na história do clube, certo? Vou falar de um outro cara que tem história no São Paulo, mas que também tem uma grande história no Flamengo, que é o Rodrigo Caio, o zagueiro Rodrigo Caio, formado em Cotia, tem uma história no São Paulo, uma história ali, muitas vezes ali de amor e ódio, né, com o torcedor, de críticas, aquela coisa toda, mas eu vejo que o saldo do Rodrigo Caio sempre foi muito positivo. Foi um cara que chegou à seleção brasileira jogando no São Paulo, foi um cara que, né, sempre foi titular com os treinadores que passaram por lá, é um cara muito querido internamente no São Paulo. Então o Rodrigo Caio decidiu, também naquela mudança lá de um Flamengo novo e tal, mudou para o Flamengo, mudou para o Rio de Janeiro e apostou aí numa mudança de ares ali que o Rodrigo Caio precisava
quando ainda atuava pelo São Paulo. Chega Jorge Jesus e o Rodrigo Caio se transforma num pilar da defesa junto com o Pablo Mari, vence a Libertadores, ganha a Copa do Brasil depois, ganha o Campeonato Brasileiro e aquela coisa, né? O Rodrigo Caio sempre nas passagens de treinadores era titular. Foi assim com o Jorge Jesus, depois com o Domenech, com o próprio Rogério Ceni, que ele conhece muito bem, foi titular ganhando, né, o Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo sempre foi muito vencedor, ganhou o estadual também. Mas uma coisa que atrapalhou demais o Rodrigo é a questão das lesões, né? Teve muitas lesões, teve uma última cirurgia que foi uma cirurgia um pouco mais complicada, o tempo de recuperação foi maior. Fato é que a chegada do Jorge Sampaoli, o Rodrigo Caio já não teve muitas oportunidades. Com o Paulo Souza também teve poucas oportunidades. Então, assim, o Rodrigo acabou perdendo muito espaço. Um jogador que, pelas informações que eu tenho, treina muito, né? Um cara dedicado em se recuperar, estar bem fisicamente. Então o Rodrigo hoje estaria apto a jogar, está apto a jogar. A questão é que o treinador não coloca. Fim de contrato, fim de ciclo, né? E o Rodrigo Caio não permanece no Flamengo, né? A não ser que aconteça uma reviravolta inacreditável para o Rodrigo Caio permanecer no Flamengo para a próxima temporada. A tendência é mesmo ir embora e buscar novos ares, um jogador livre no mercado que vai ser agora no final de 2023. E o Rodrigo tem a chance, né, de colocar mais um título nessa trajetória vencedora dele dentro do Flamengo, né? Seria uma espécie assim para coroar um fim de ciclo no Flamengo, se o Flamengo for campeão lá no Morumbi, ainda mais sendo no Morumbi, a casa onde revelou o Rodrigo Caio, onde ele está acostumado e já fez grandes jogos, grandes partidas com a camisa do São Paulo. Então é um jogador que no ano que vem a gente vai falar muito aqui, né, na questão do mercado, né, para onde vai jogar o Rodrigo Caio. Já existiram algumas sondagens de clubes do Brasil, clubes de fora, e aí o fim de contrato, o fim de ciclo, ficando livre, sem dúvida nenhuma seus representantes vão se movimentar para que ele tenha um destino, que pode ser fora do Brasil, pode ser também aqui no futebol, na Série A do Brasileirão. O Rodrigo Caio cabe em vários clubes aqui da Série A, sem dúvida nenhuma. Certo? Então domingo tem a final da Copa do Brasil e amanhã a gente mostra todos os bastidores do Hernan Visita no estádio do Morumbi, palco da decisão. Valeu! Se inscreve no canal, hein?